realidade, todo mundo tem alguma coisa para falar sobre isso. A grande realidade é que está na consciência de todo cristão, todo filho de Deus. Está dentro da consciência, isso está cravado lá dentro de você. Por consequência da própria natureza do cristianismo, né? A própria natureza do cristianismo produz isso dentro do Filho de Deus. Então, quando nós falamos em uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade com Deus, a grande realidade nós buscamos ativar aquilo que já é uma realidade. É como alguém que chega perguntando, sei lá, já aconteceu isso, o camarada achou uma carteira já aconteceu isso comigo, alguém já fez assim, comigo assim, alguém já veio perguntar para mim isso. Achou uma carteira com o nome do dono da carteira e tinha dinheiro, e ele perguntou, você acha que era errado eu ficar com dinheiro? Não é? Então, é uma pergunta que ele já tem a resposta, a pessoa já tem a resposta. Mas mesmo assim ela pergunta porque ela está procurando um amuleto, uma bengala, não é? Para se apoiar naquilo que, na verdade, ela quer fazer por si e não pela direção real que está dentro dela. Então, quando nós falamos sobre intimidade, isso faz parte da nova natureza, intimidade com Deus. Faz parte da nova natureza. Quando trazemos uma mensagem, quando falamos sobre isso, cara, você precisa buscar mais uma intimidade com seu pai. Não é? Buscar mais uma intimidade com seu pai, mais um tempo de qualidade. Isso nós não precisamos de vários versículos e ler a Bíblia inteira para encontrar, nós encontramos a cada passagem, nós encontramos isso a cada livro, nós encontramos refletido na vida de cada homem que andou com Deus, de cada personagem que a Bíblia menciona, de pessoas que creram. Você vai encontrar lá traços de intimidade, um relacionamento com Deus, você encontra isso em Jesus. E você, é claro, você tem a resposta disso tudo aí dentro de você. Então, por que, pastor, o senhor prega? Por que preciso pregar? Porque eu quero ativar isso dentro de você. Né? Quero ativar, causar essa mistura aí. Tem aquele coisinha que os bombeiros usam, né? Que chacoalham e misturam a química lá e acende, fica luminoso lá, né? Aquele líquido luminescente. Você chacoalha, quando ele junta, faz a química, ele acende e fica um tempão lá aceso. Hoje eles fazem até as pulseirinhas, né? Colocam no braço, no pescoço, em festas, né? Em eventos. Então, o que nós fazemos é isso, quando nós trazemos, e não é só essa questão da intimidade, mas eu falo da intimidade que é uma coisa muito mais clara, está aí, gente, aberto. Nós sabemos disso, que se nós não temos um relacionamento com alguém, um amigo, um familiar, um cônjuge, se não houver aquela intimidade que é onde desenvolve-se confiança. O que a intimidade produz? Confiança, reconhecimento imediato. Reconhecimento imediato. Quando você tem intimidade com alguém, quando você realmente se relaciona com essa pessoa, quando você fala a pé de ouvido com ela, você reconhece gestos, capta pensamentos, você absorve ideais. Isso são os frutos de intimidade. São frutos de intimidade. No Evangelho de João, olha, vamos pegar aí uma passagem. Abre aí a tua Bíblia, não coloquei aqui não. Abre a tua Bíblia aí em João 15. Abre aí a Bíblia de vocês. João 15, 15. Você em casa aí, abre a tua Bíblia aí também. Vou tapar aqui para vocês não verem, para vocês abrirem a Bíblia em casa. Olha o que está escrito aí, eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Jesus está falando isso para os discípulos. Pessoal que está, por que ele chama de amigos? Porque ele viu os caras, passou por lá e, não, gente, está todo dia, todos os dias com ele. Todos os dias, entra e sai. Entrou Jesus com seus discípulos na cidade não sei aonde, saiu Jesus com seus discípulos da cidade não sei aonde, e de madrugada Jesus levantou, se antecipou aos seus discípulos, significa que estavam dormindo junto ali perto, na mesma casa, no mesmo ambiente. O tempo inteiro encontra, então, amigos,
a pé de ouvido. E Jesus se assentou e mandou preparar a mesa da ceia e se assentou com quem? Com seus discípulos, com os amigos. Agora, presta atenção, ele está falando aqui de amigos. Lá na frente, ele vai falar no mesmo evangelho, lá na frente, capítulo 20, ele diz assim, agora vai falar para os meus irmãos, que eu subo para o meu pai e o pai de vocês, o meu Deus e o Deus de vocês. Vocês estão entendendo que agora é uma questão de família? Quer dizer, se no relacionamento de amigos é necessário que haja um ambiente que o ambiente seja construído dentro de um relacionamento de intimidade. Imagine no relacionamento de pai e filhos. Muito mais profundo, é muito mais necessário. Porque hoje é o desenvolvimento dessa nova natureza, dessa nova criatura. Como Paulo escreve, olha, vocês são novas criaturas, vocês estão em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que a falta de intimidade permite que perdure? Os frutos, as consequências e as mazelas do velho homem. Então você vai encontrar em 1 Coríntios, Paulo dizendo, olha, eu não posso falar com vocês como adultos, como homens maduros. Falo com vocês como crianças, como meninos em Cristo. Por quê? Porque quando há discussões, contendas, acepção de pessoas e tudo isso, isso não é coisa de menino? Claro. Porque eu absorvo os pensamentos de alguém caminhando com esse alguém. Eu entendo que agrada alguém caminhando junto com ele. Se eu digo que eu quero agradar a Deus, e a gente faz muito isso, né? Levanta a mão, Senhor, eu quero te agradar. Toma o meu ser, sonda-me. Toma o meu ser, transforma-me. Gente, mas a transformação é de perto. É de perto. É coladinho ali. Né? É preciso que a gente esteja coladinho. Então, essa questão da necessidade da intimidade, ela é fundamental para um crescimento. Olha só, embora Jesus tenha morrido por todos, nem todos serão salvos. Embora ele tenha morrido por todos, nem todos serão salvos. Assim, porque é preciso que receba essa obra, salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele criou. Aí entra o espaço, todo que crê. Não é? Embora nós não vamos seguir nesta linha, mas ele diz assim, ó, assim como Deus deseja encher, completar todo cristão com a glória dele, mas nem todos desfrutarão desse benefício. Por quê, pastor? Não é só estar na igreja e deixar acontecer? Não. Tem uma coisa chamada sede. Tem uma coisa chamada desejo. É uma posição que eu assumo. A Bíblia diz assim, Paulo diz, né, aos Efésios, não dê lugar ao diabo. Eu entendo que não dar lugar ao diabo não é apenas ficar no lugar. Eu entendo que não dar o lugar ao diabo, ele está dizendo, vamos pensar do lado do diabo, que o diabo vai querer tomar o seu lugar. Então isso não fala apenas de ficar no lugar, isso fala de resistir ao diabo. Fala de resistir, porque ele vai querer tomar o seu lugar. Ele vai partir para cima. Então significa que é um posicionamento que eu tomo, é um posicionamento firme, onde eu não serei persuadido a abandonar. Porque às vezes a gente fala, eu estou numa posição que aparentemente ela está confortável, mas lembre que o que nos arrasta, o que eu preguei aqui na quarta-feira, essa questão de filtrar o que eu estou ouvindo, o que nos mantém firme é o que nós ouvimos. Assim como o que nos arrasta vai ser por meio do que nós ouvimos. Então, o barulho, os sons e as vozes e os ensinamentos errados e um monte de outras coisas vai fazer com que a gente duvide daquele lugar. Principalmente se aquele lugar é tão combatido. Principalmente se aquele lugar é tão desejado. Porque hoje tem mais judeus no mundo fora do Israel do que em Israel. Pensa aí. Pastor, porque eles foram expulsos para fora. Porque por séculos se guerreia querendo aquele território. Ali deve ter uma cabeça de boi de ouro enterrada bem no meio. Aquela bem grande, maciço. Ou um boi inteiro. Porque por séculos se guerreia querendo aquele território.
porque as pessoas se afastam daquela faixa chamada faixa de Gaza. Tem uma população que guerreia por aquele lugar. Por séculos o pessoal quer tomar aquele território. Já perderam uma vez, várias vezes eles já perderam aquela faixa ali. É um lugar pequenininho, deve ter 6, 7 quilômetros de largura por alguns, de comprimento por alguns de largura. É coisa pequena, gente. É uma faixa mesmo assim, guerra uma em cima da outra. Porque ali existe uma riqueza. Existe uma riqueza. Além de ser um dos principais portos onde passa toda a trajetória da África para o Oriente Médio, passa tudo por ali, tem que parar ali. Tem vários fatores que hoje as pessoas brigam muito por dinheiro. Aí quando Paulo diz, olha, não dê lugar ao diabo, não ceda, não abra mão, ele não está dizendo apenas de um posicionamento passivo. Então, quando ele está falando de um posicionamento firme, de uma resistência, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e... É isso aí. Então, a minha atividade vai ser de sujeição, nesse processo de relacionamento com Deus, eu me dedico a buscá-lo por meio da sua palavra, a compreensão da verdade, e eu me dobro a essa verdade, eu me dobro a ela. Então, significa que eu tomo uma posição em favor disso, um posicionamento em favor disso, não é? Embora Deus queira encher todo cristão, transbordar até a boca, até a tampa, até não caber mais. Sabe quando você coloca a pipoca em excesso na panela da pipoca, que a bichinha vai... Dali a pouco a tampa está subindo e caindo pipoca pelo lado, e a tampa não desiste, ela não sai, se for a tampa que tem o pêndulo lá, ela não sai, ela não desiste, mas a pipoca também não aceita essa resistência da tampa, pula para fora. É isso que ele quer. Ele diz, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, o que vai acontecer? Rios de água viva. Vai transbordar de dentro. Meu Deus. A disponibilidade de Deus é total. Não há acepção para quem deseja mais dele. Não há acepção de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E nós encontramos Jesus falando homem de pequena fé ou homem de grande fé. Acepção de fé de pessoas, não. De pessoas. Eu peguei aqui duas passagens de João 3,34, da NVI e da NVT, que diz assim, olha, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Uma outra tradução diz, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Isso significa, eu trouxe uma mensagem a respeito disso aqui no nosso encontro de liderança que nós fizemos aqui, né, a respeito de uma vida de um transbordar de Deus, por meio que produz uma maturidade, um crescimento por meio de uma maturidade, e uma vida apenas daquele enchimento inicial que nós recebemos o Espírito Santo, que quando fomos batizados, no caso dos discípulos, ali quando foram batizados no templo, cerca de 120 pessoas, eles receberam o enchimento do Espírito Santo. Aquilo tem uma expressão no grego, que fala sobre aquele enchimento, mas existe um enchimento contínuo, que é aquele enchimento onde eu me posiciono na busca, agora eu vou receber isso, eu vou me encher disso, esse enchimento que produz uma maturidade. A Bíblia fala que Jesus era cheio do Espírito Santo, enquanto cumpria o seu ministério, mas a Bíblia fala que era um cheio transbordante, era um cheio carregado de maturidade, não é? E fala que, por exemplo, que Paulo, quando foi batizado ali, foi cheio do Espírito Santo, que é como aquele gerado, a habitação se torna a habitação do Espírito, mas precisa continuar se enchendo, transbordando, para que isso flua através da tua vida, como relacionamento. Às vezes a gente diz, pastor, mas eu quero ganhar o mundo. Não se ganhou ainda. Não se ganhou, não se conquistou ainda. Mas sou eu que preciso me conquistar, sim, quando eu me rendo, quando eu pego tudo de mim e coloco nas mãos dele, e quando eu decido manter nas mãos dele. Olha o que diz, põe aqui para mim, Henrique, 1 Coríntios 9, 23, eu acho que é 9, 23. Não, deixa eu ir. É por aí, é 9, mas eu só errei o verso aí. Deixa eu pegar o verso correto. Paulo diz assim, vamos seguir
Vamos seguir, vai o 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Pode seguir. Todo atleta em tudo se domina. Olha o que Paulo está usando. Por que ele está usando? Porque a cidade de Corinto era uma cidade que sediava os Jogos Olímpicos da época, não é? Então o pessoal entendia muito essa linguagem de abster-se de determinadas coisas em benefício de outras, não é? Em benefício de outras. Não, gente, presta atenção. Dedicação. Quando nós falamos a palavra dedicação, nós falamos que eu estou disposto a abrir mão de alguma coisa para adquirir outra. Dedicação traz consigo esse contexto. Alguém diz assim, eu estou dedicando a minha hora vaga a determinado fim, a estudar, ler um livro, sei lá, dar uma atenção para alguém. Você está dizendo assim, eu estou abrindo mão de alguma coisa que eu fazia nessa hora vaga para fazer outra coisa. Então, dedicação é abster-se de algo para adquirir algo. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, e nós, porém, uma incorruptível. Controle de si, todo atleta toma o comando, reina, governa sobre si. 26, pode seguir, Henrique. Assim corro também, assim eu também, não sem metas, assim luto, não desferindo golpes no ar. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, está na minha frente, né? Aqui está diante dos meus olhos, a minha meta. 27, pode seguir, que é o verso. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha o que Paulo está dizendo. Eu me dedico, gente, eu estou falando verdades para vocês que eu trago para o domínio da minha vida prática. Eu tomo isso como regra de vida. E não é uma coisa natural. Estou pregando e sair vivendo. Olha, não, ele diz assim, eu me posiciono, eu permaneço naquilo, eu guerreio em favor daquilo, eu me agarro àquilo, eu não deixo escapar, eu reflito sobre aquilo, eu medito sobre aquilo, e eu coloco isso em prática. É isso que ele está falando. Coloque isso em prática. Ou você acha que é todos os dias que você tem o desejo de separar um tempo para oração? Ou você acha que todos os dias você está, como hoje eu estou com, hoje e amanhã e depois, a semana inteira, eu amo ler a Bíblia. Amar é diferente de querer fazer todos os dias. Alguém disse assim, eu amo a minha esposa, mas tem dia que eu quero ficar sozinho. Isso é uma frase do sábio Adeilton. É verdade, todos nós. A grande questão, quando falamos de um relacionamento com Deus, é entendermos o que ele significa para a gente. Quando falamos de um relacionamento com Deus, é entendermos o que ele significa para a gente. Então, nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de pensamento oposto, nenhum tipo de resistência deveria ter a força de governo sobre minha vida a ponto de me impedir de conservar e esse relacionamento prevalecer sobre tudo isso. Não deveria ser uma resistência tão grande que me deixa tempos afastado desse relacionamento. Se eu entendesse que significa vida. Se eu entendesse que isso significa vida. Olha o que Paulo diz, eu esmurro meu corpo. Todo atleta, ele se domina, ele toma o controle, ele não permite que os seus sentimentos, as dores... Imagine aí, hoje nós temos tantos benefícios, o atleta hoje tem remédios que ajudam ele, vitaminas, ele tem médico ali do lado, ele tem um monte de equipamentos que diminuem muito as dores. Cara, nesse tempo aí, era correndo na montanha, subindo e descendo, e carregando rocha na cabeça. Hoje o cara levanta o pneu, e lá ele levantava as pedras do Egito, para muscular.
Ele disse: esse cara não se deixa levar pelos sentimentos, ele não se deixa levar pela uma mentalidade errada, ele sabe onde ele quer chegar, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. E se ele quiser o primeiro lugar, nós não lutamos pelo primeiro lugar. Todo filho de Deus já tem o primeiro lugar. Diga graças a Deus por isso. Assim como na vida secular existem pessoas que simplesmente debruçaram sobre a mediocridade e se contentaram com a mesmice e não buscam mudança, ainda que ela more ao lado, né? Assim também muitos cristãos têm o Espírito Santo dentro deles, Deus habitando em seu coração, cercado pela glória, ainda assim elas resistem a uma vida de dedicação, de entrega. E eu não falo, quando eu falo uma vida, gente, não estou falando da pessoa passar 4, 5 horas, eu estou falando de, sabe, é muito legal. Às vezes a Cláudia reclama isso, né, que quando ela está falando com alguém, não é só comigo, mas com qualquer pessoa, se a pessoa está olhando no celular, ela reclama comigo também, né? E eu entendo que é ruim. É muito ruim. Quando você está falando com alguém, a pessoa está, entendi. Uhum. É, ela está ali, a danada, vai me pegar agora. Estou morto. Né? Eu falo qualidade. Falo qualidade. O que é mais importante para você? O que é mais importante? Essa é uma medida. Eu vi um pastor uns dias atrás, não, sem nome, só eu fico meio preocupado quando eu ouço isso. Ele falando: gente, você não precisa ser esse crente que todo domingo está na igreja, não. Você pode separar aí um domingo para estar junto com a sua família. Faz um culto com a sua família, um churrasco. Não vai para a igreja, não. Ele não falou de todo dia, ele falou de todo domingo. Há uma preocupação muito grande no meu coração, porque o único lugar onde eu vou encontrar uma conformação da realidade da família com o coração de Deus é com a minha família na igreja. Porque não é só ouvindo a palavra, é compartilhando da comunhão com o corpo de Cristo, é sendo transformado, sendo trabalhado, onde a minha família desenvolve os verdadeiros relacionamentos que eu gostaria que eles tivessem, com filhos, com irmãos em Cristo. Onde eu quero que os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos entendam como herança esse desejo de estar em comunhão com o corpo de Jesus. Não existe igreja isolada em casa. Einstein diz assim: a ignorância é continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. A falar nisso, achei legal, o Henrique postou aqui essa semana, uma frase que eu disse aqui, que foi, como é o nome dele? O Paul Washer. Paul Washer, que disse a frase que eu falei aqui foi quarta que eu disse? Na quarta-feira, né? Não procure uma igreja mais perto da sua casa, procure uma igreja mais perto da verdade. Foi Paul Washer, que eu não lembrava bem quem foi o autor dessa frase. Temos na palavra gloriosas promessas resultantes do relacionamento, olha só, gloriosas promessas resultantes do relacionamento com Deus. Resultantes de um relacionamento com Deus. Tem muitas coisas que a gente só vai saber, só vai entender o que é o fruto de um relacionamento quando a gente vê resultados finais na vida das pessoas. Resultados finais. Por exemplo, se Davi não tivesse ido lá levar comida para os filhos, a gente comentou essa semana, se ele não tivesse ido levar comida para os irmãos lá, o que o pai dele mandou, levar lá a marmitex, né, e curiar a guerra, a batalha, jamais saberíamos que ele tinha vencido um leão, vencido um urso. Em nenhum lugar diz que Davi sentou na roda da família para tocar harpa, mas a gente fica sabendo depois que o cara tocava uma harpa poderosa que expulsava demônios. Porque ele construiu isso atrás da malhada, porque ele construiu isso enquanto as ovelhas pastavam e passava o dia inteiro vigiando no lugar alto, olhando elas e adorando a Deus.
Porque ele cresce construindo isso. Quando ele assume o governo, o reinado de Israel, ele traz a arca e coloca, estabelece uma equipe 24 horas por dia adorando a Deus sem cessar. Porque ele sabia o resultado disso. Se não houvesse uma necessidade de lutar com um gigante, talvez nós nunca soubéssemos dessa história de Davi. Então nós veremos frutos de uma intimidade quando realmente houver uma necessidade de uma manifestação sobrenatural e imediata. Estão entendendo, gente? Porque nós estamos acostumados a juntar dinheiro e hoje, todos os dias, chega no seu aplicativo o seu rendimento. Estamos acostumados a juntar roupas no guarda-roupa e todos os dias você abre a porta, você enxerga ela lá. Estamos acostumados a juntar bagulho na garagem, todos os dias a gente vê que está lá. E aí desacreditamos, não depositamos crença real, verdadeira, nesse crédito que se acumula, vou usar essa expressão, né? Para vocês entenderem, nesse crédito que se acumula por meio de um relacionamento com Deus. Não estou dizendo que Deus se torna mais Deus para mim, me ama mais porque eu me relaciono com Ele. Não, Ele me ama, Ele me amou quando eu ainda era pecador. Deu o Filho dele por mim. Ele me ama na medida da intensidade que é amar. Uma criança, aliás, um pai expressa muito mais amor por um filho recém-nascido do que por um filho adulto. Isso aí. Gostei. É isso aí. São os anjos, gente, participando. Vocês não participam? Ninguém pula, ninguém diz amém. Os anjos pegam o sininho. E é bom que tirou o sino lá da católica. Não tem como ir mais profundo sem tirar os pés das margens, onde todos permanecem na maioria. Ou onde todos permanecem. E na maioria, crianças, né? Como crianças. Cara, eu quero ir mais profundo. Se você não tirar os pés da margem, se você não tirar o pé. Se você não tirar o pé o sonzinho foi aqui no celular, foi aqui na câmera. Foi, né? Bateria? 50? É? Pode, filha, pode. De lá para cá. Esquece. Nossa, gente, o que aconteceu? Então, segue viagem. Não, tem que 10 minutos de mensagem. Infelizmente, até você colocar, até configurar. Fala alguma coisa aí, Henrique, ajuda aí. Não tem como você ir mais profundo, não tem como você mergulhar um pouco mais. A gente está deu um nó aqui na câmera na quarta-feira, na nossa câmera. Aí o Henrique resolveu, quando foi hoje, iniciou o computador, ela entrou em crise de novo. Aí hoje descobriu que o cabo tem, sei lá, 30 dias que eu comprei o cabo. O cabo deu problema. Aí colocamos o celular com 50% de carga. Não entendi isso aí, mas tá bom. Entendi sim. Entendi. Não tem como a gente ir mais profundo sem tirar o pé da margem. Não tem como. Foi a semana passada aqui, no domingo passado, que o Henrique trouxe aqui uma passagem, que aliás o Guilherme usou aqui vários cultos, né? A passagem sobre Ezequiel, e que o homem sai, mede 500 côvados e leva o profeta até lá. Depois mede mais 500 e leva até lá, e a água dá no tornozelo, dá no joelho. Então, pastor, eu quero ir mais profundo. Cara, sem busca não vai. Se eu não tirar o pé, não vai. Se eu não determinar, pastor, nossa, eu ouvi falar de um livro, sabe aquele livro do John Stewart? Meu Deus, profundo em Deus. Você já leu? Não, eu vi lá na prateleira, pastor. Não vai funcionar. Não vai funcionar. É quando você agarrar. Vem aqui, ó. Vou determinar na minha vida. Isso aí. Tempo de qualidade com Deus.
Seu mergulho começa quando você passa a discordar de uma vida sem paz, sem alegria, sempre humilhada ou humilhados, sem propósito, falido, sempre doente, sabe? Aí começa o mergulho, porque infelizmente, coloquei aqui, ó, infelizmente são esses os fatores que incomodam, mas que acabam sendo eficazes para desencadear uma busca mais profunda em Deus. Infelizmente, são esses fatores. Mas eles se tornam cooperadores. Cooperadores. Isso é interessante, mas é rico, como dizia o pastor Paulo. Entendeu? Essas cooperações, nós não deveríamos esperar isso. Nós não deveríamos esperar isso, gente. Não é? É impossível nos enchermos de Deus sem que estejamos determinados a encontrá-lo. É impossível. Jeremias 33, 13. 33, 3. Invoca-me e eu te responderei. E eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Jeremias 29, 11. Eu bem sei os pensamentos que eu penso a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança, ou essa tradução, o fim que vocês desejam. Verso 12, pode seguir, que não para aí. Então, continuação, me invocareis e passareis a orar a mim, e eu... Aí a pessoa diz assim, pastor, espera aí, mas eu sou filho de Deus, Deus já me ouve, calma. Porque a palavra ouvir não fala simplesmente de escutar, no sentido bíblico, a respeito de Deus. Fala de uma ação de Deus. Fala de uma ação. Espera aí, mas Deus já agiu legal. Ele fez algo que eu não posso fazer. Mas aqui ele cria um relacionamento de cooperação. Verso 13. Buscar-me-eis e me achareis. Dá uma olhada aqui, ele não diz assim, buscar-me-eis e talvez vocês me encontrem. Buscar-me-eis e eu vou pensar. Não, ele coloca, sabe aquela brincadeira de pai e filho, quando uma criancinha que o filho fica procurando o pai e o pai fica dando pistas, balançando a cortina, falando, pai, vai achar, vai achar, vai achar. E o filho, é isso aí, ó. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Pode seguir o 14. Serei achado de vós, diz o Senhor. Olha só, e farei mudar a vossa sorte. Pastor, eu comecei uma crise, um momento difícil, é o que ele diz, eu farei mudar a vossa sorte. Isso é maravilhoso, gente, a gente ter isso aí no coração, né? Peguei aqui umas passagens, 2 Crônicas 20, verso 3, diz assim, então Josafá, 2 Crônicas 23, Henrique, 20, verso 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum. Josafá já era um homem de Deus? Sim. Já era um rei segundo o coração de Deus. Quando veio uma pressão, ele se pôs a buscar a Deus. Nós sabemos o resultado disso. João 7,37, Jesus diz, eu acabei de comentar aqui, no último dia, o mais importante da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, olha só, o que é ter sede? Ter sede é o que é desencadeado por uma sequidão. É desencadeado por um incômodo. Se alguém estiver incomodado com a falta d'água, vai sentir sede. Lucas 22, 36 a 38. Lucas 2, 36 a 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram. Olha só, meu Deus, as mulheres casavam novas. E ela viveu apenas 7 anos, 37.
e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. 38. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Dá uma olhada nessa mulher. Se agarrou com o pé do altar, e se agarrou no templo e disse, cara, e finalmente, quando a bênção chegou, ela estava lá. Isso é bom, isso é de Deus. Vamos ver mais uma passagem, Lucas 24, 49 a 53. Olha o que Jesus diz. E eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, ou permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O verso 53, só o 53, Henrique. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Há uma promessa, por me posicionar dessa forma, eles disseram, vamos nos posicionar dessa forma. Se existe uma promessa por me posicionar dessa forma, então eu vou ficar nessa forma. A Bíblia diz, olha, sujeitai-vos a Deus, e resiste ao diabo e ele fugirá de vós. É condicional. Condicional. A igreja está carregada, gente, de filhos de Deus sendo despedaçados pelo inferno. E pessoas de Deus. Não estou falando de pessoas que andam pecando e pecando de novo, que nem são filhos, né? Que desgraçado, tanto pecado é isso. Estou falando de pessoas que são uma bênção. Mas espera aí, uma pessoa que é uma bênção aos meus olhos e que não anda avassaladamente errando, não significa que espiritualmente ela tem cavado profundo e mantido um relacionamento. Porque nos combates espirituais, gente, no combate que o inferno impõe, é para rasgar você de dentro para fora. Para arrebentar você de dentro para fora. É para despertar os sentimentos mais ocultos. Tem pastores por aí dizendo que nós temos dentro da gente um cachorro não sei o quê. E um cachorro, como é que é, Henrique? É um cachorro o quê? 2 cachorros, né? Um cachorro. 2 lobos. Tem pastores por aí que diz que a gente tem dentro 2 lobos. Está amarrado. Mas o inferno vem para aguçar, para arrebentar de dentro para fora. Então, esse relacionamento que eu mantenho com Deus, quando Paulo diz, depois de mais de 20 anos, ou cerca de 20 anos de conversão, eu estou morto para a lei. Ele está dizendo, olha, o que é que tinha governo, poder sobre Paulo? A lei. A lei era uma das fraquezas dele. O cara cresceu desde pequeno, criado ali, aprendendo, decorando a lei, cada frase, cada palavra, cada obediência, sabe, cresceu. Ele diz que ele era, sabe, importante no meio dos mais velhos como jovem ainda. Quando Estevão morreu, diz que o jovem Saulo estava lá olhando. Sabe a expressão que diz lá? Que quando foram para dar a última pedrada, os que olharam para Saulo e ele diz assim, consentiu. Significa que ele tinha uma autoridade sobre pessoas mais velhas. Então, quer dizer, a lei era uma ferramenta para desbagaçar ele. Aí vocês vão entender, porque ele diz assim, eu agora estou morto para a lei. E não vivo mais eu. E não significa que o diabo não tentava. A Bíblia diz que onde Paulo ia, estavam lá os judeus querendo quebrar ele, querem quebrá-lo. Ai, pastor, eu não sou muito de ler a Bíblia, eu não sou muito de orar. E, gente, eu espero que a perseguição que tem aqui fora não aconteça aqui dentro, no nosso país. Eu espero que eu não tenha que decidir entre continuar com Deus e abandoná-lo.
A grande realidade é que nessa vida de 70, 80 anos, eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu espero viver pelo menos uns 120 para dar bastante trabalho para vocês. Eu espero viver tudo isso, né? Ou somente isso. E por mais que eu possa produzir algum fruto aqui, será apenas desse período. Um século, ponto 2, 120 anos, será desse período. Né? Na verdade, não, nem desse período, porque eu me converti com 27 anos. É esse período menos 27. Eu espero viver tudo isso para produzir algum fruto. Mas a grande realidade é que eu quero estar no lugar proeminente na glória, porque lá é eterno. A Bíblia diz que lá tem galardão. Então a pessoa pode ver como filho de Deus e lá. Vai para lá, pensa aí. Não que profissão não seja tudo igual. Mas pergunta para um cara que corre atrás do caminhão do lixo o dia inteiro, se ele pudesse escolher entre trabalhar na Bolsa de Valores ganhando 10 mil por mês e continuar correndo atrás do caminhão do lixo, o que ele diria? Cara, todo filho vai para a glória. Agora eu posso escolher como eu vou desfrutar dessa vida lá com ele. Espero que na geral não tenha cadeira mais perto e cadeira mais longe. Tem gente que até para ver o telão vai ficar difícil. Estou brincando, gente, claro que não. A Bíblia diz que no fim Deus será tudo em todos, né? Mas tem a questão de galardões, tem, hein? Por favor. Onde foi que nós estávamos? Ah, isso. Deus quer te encher, é o prazer dele, seu maior desejo. Não hesite em buscá-lo, e ele não hesitará em enchê-lo. Não hesite em buscá-lo. Deus sempre responderá às suas questões. Deus sempre responderá ao teu posicionamento, ao teu posicionamento. Deus sempre responderá às suas indagações. Não conheço uma passagem bíblica onde Deus se calou para alguém que o buscou. Não conheço uma passagem bíblica onde Deus fez silêncio para alguém que estava disposto a ter com ele. Não existe, não tem, gente. Porque é uma promessa dele com ele mesmo. Clama-me e eu te respondo. Busca-me e eu me deixarei ser encontrado por você. Salmo 27, verso 8. Vamos pegar aqui mais uns versos para a gente fechar aí. 27, 8. Salmo 27, 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Pois, Senhor, a tua... Olha só. Ele falou no meu coração. Buscai a minha presença. E a resposta do salmista é: buscarei, Senhor, a tua presença. Êxodo 34, 29. Vai vendo, vai pegando essas passagens aí. Eu vou pegar só umas passagens aí, rápido. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois, ou uma outra tradução diz, porque ele tinha falado com Deus. Mas ali está, depois de haver Deus falado com ele. Uma outra tradução diz, porque teve um contato, esteve face a face com Deus. A Bíblia diz que o rosto dele brilhava. A nossa adoração, quer por meio da música, da oração ou da meditação, promove esvaziamento de nós mesmos para que Deus possa nos encher. Isso é legal, né? Isso é legal. Salmo 81, verso 10, não precisa colocar não. Diz assim, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, portanto, abre bem a sua boca, que eu vou fazê-la transbordar. Abre a boca, pastor, mas eu não quero. Então, se não quer, não vai ter. Se não quer, não vai ter. Estou vendo as pessoas entraram numa zona de conforto, que pensa um lugar ruim de sair a zona de conforto. É um lugarzinho ruim de sair. Zona de conforto, gente. Pensa. É um lugar. Eu comentei aqui outro dia, né, que a gente foi, no dia que nós viajamos, tinha lá um buraco com água quente. Tanto lugar bonito para conhecer e eu não queria sair dentro daquele buraco com água quente.
É um lugarzinho ruim de sair. As pessoas entraram numa zona de conforto, elas estão deixando de desfrutar o sobrenatural. Estão deixando de viver o sobrenatural. E pensa uma coisa complicada é quando a pessoa é lançada no natural e ela é convencida de que o natural é o que Deus quer para a vida dela. Ela é convencida de que o natural é o que Deus quer para a vida dela. Que ali ela já está vivendo o ápice. E ela se gloria numa zona, como o Guilherme falou aqui na última quarta-feira, foi quarta, mediocridade. Sem picos. Só aquela linha. Até para levantar a mão. Levanta a mão, irmão. Aí, às vezes, se falar, irmão, levanta a mão, ele vai dizer, você não conhece o meu coração. Já está levantado aqui. Para mim, na minha cabeça, minha mão está lá. Aquela mediocridade. Se o inferno conseguir colocar na cabeça do Filho de Deus que uma vida natural é o ápice do sobrenatural, ele está morto. Ele está morto. E nós só quebramos isso através de um relacionamento com o Pai, onde ele disse, eu ensino os meus filhos. Não ensinará mais cada um ao seu próximo. Eu mesmo vou ensiná-los. Que você possa amadurecer isso, você que estava, em casa não está mais. Você que saiu de casa agora, deveria estar aqui. Está ouvindo? Isso aí, você que deveria estar aqui, estou fazendo agora aqui uns movimentos que você não pode ver. Então, que vocês possam captar isso aí, pegar isso aí no coração. Semana que vem a gente tem aí uma série, vamos estar falando desse processo de santificação, com uma característica, com uma cara, sabe, voltada para esse benefício do relacionamento com Deus, o que isso produz dentro de mim, porque Deus quer um povo separado, sabe? A riqueza que há nisso, a riqueza. O pastor traz uma mensagem de prosperidade, estou trazendo aí uma mensagem de prosperidade. Você só precisa captar isso aí, que os filhos de Deus captem isso aí. Amém, gente? Vamos encerrar, vamos colocar de pé.